E aí, pessoal, o tema é serviços públicos. Estamos testando o nosso conhecimento por meio da resolução de questões, né? Só que antes, deixa eu molhar aqui o gogó. Caneca linda. Multivix ensino à distância. Maravilhosa, linda demais. Quer ganhar uma? Basta fazer a matrícula em um dos nossos cursos de graduação ou pós-graduação da unidade Multivix aqui em Barra de São Francisco. Também você pode indicar alguém. A partir da matrícula desse alguém, você passa a concorrer aí a essa caneca, a uma caneca como esta, porque essa daqui é minha, então tira o olho. Bora estudar, bora estudar. Questão da Quadrix 2019. Quanto aos agentes e serviços públicos, julgue o item. As prerrogativas dos servidores públicos não incluem o direito de greve. E aí, é errado ou certo? Pessoal, para responder essa questão, precisamos fazer uma análise primeiro do princípio da continuidade. O princípio da continuidade é um valor, é um axioma que orienta a atuação administrativa, principalmente quando envolvida, quando direcionada para a execução de serviços públicos. Então, a atividade administrativa, assim entendida, prestação de serviços públicos, ela é contínua, ela não pode parar, ela não pode ser interrompida sob pena de caracterizar alguma ilegalidade. Esta é a primeira noção que temos que analisar. De outro lado, nós temos que pensar o seguinte: os servidores, os agentes que estão no contexto de prestação de serviço público possuem direito de greve? E possuindo, podem exercer? Essa é a análise que temos que fazer. Então, a resposta para isso é sim, né? O agente público, o servidor, ele tem direito de greve previsto no artigo 37, inciso 7, desde que esse agente desenvolva atividade não militar, porque o militar tem expressa vedação constitucional, ele não pode participar de movimento grevista. Essa é a leitura que fazemos da Constituição Federal. Então, o agente público, o servidor que desenvolva atividade não militar, ele tem, né, ele titulariza direito de greve. Agora, o inciso 7º do artigo 37 diz que esse direito de greve será exercido nos termos de lei. Não existe essa lei. Há mais de 10 anos, a solução que foi encontrada, né, pela Suprema Corte, né, já tem mais de 10 anos, foi de aplicação da Lei Geral de Greves, a lei 7783 de 89, que é a lei que regula a relação grevista, né, o movimento grevista no setor privado. Então, a Lei Geral de Greve é aplicável nos casos de greve no serviço público, ok? Para aqueles agentes que desenvolvam atividades não militares, ok? Essa é a perspectiva que nós temos que ter. Só que essa possibilidade, né, de reconhecer a titularidade do direito e exercício do direito nos termos da Lei Geral de Greve, né, que foi uma solução dada pela Suprema Corte, repito, há mais de 10 anos, ela vem sofrendo desde então algumas alterações. Tá? As principais alterações eu vou pontuar. A primeira consta do informativo 860. A decisão da Suprema Corte, noticiada por esse informativo, informa que, mesmo o servidor que desenvolva atividade não militar, mas que esteja atrelado a uma atividade de segurança pública, não poderá exercer o direito de greve. É mais ou menos assim. Houve uma mitigação do direito de greve do servidor que desenvolve atividade não militar. Essa mitigação consiste que, embora não seja atividade militar, está ligada à segurança pública. Então, o servidor civil que desenvolva atividade não militar, mas essa atividade é de segurança pública, ele também não poderia fazer greve, ele não poderia exercitar o seu direito de greve. Né? Então, a exemplo de um policial civil, a exemplo de um agente penitenciário, a exemplo de um policial federal, ele não poderia, porque embora o seu vínculo seja não militar, ele desenvolve uma atividade de segurança pública. Logo, de acordo com o entendimento da Suprema Corte, ele não poderia exercer o direito de greve. Uma outra análise que nós tivemos de evolução do entendimento da Suprema Corte ela consta, né, no recurso extraordinário 693456.
por meio do qual ficou consignado, ficou registrado que embora o servidor público que desenvolva atividade não militar, servidor público civil que desenvolva atividade não militar, né, e que também não esteja desenvolvendo aí atividade ligada à segurança pública, embora ele possa exercer o seu direito de greve, ele não tem direito a receber a sua respectiva remuneração, porque não vai estar havendo, não haverá serviço. Como não há serviço, não haveria contraprestação, que seria a sua remuneração. Significa dizer que a administração pública poderia suspender o pagamento do servidor que estivesse de greve, ok? Veja que isso foi uma mudança de entendimento, porque no primeiro momento o STF entendia que poderia fazer greve, né, desde que não fosse ligado à atividade, desde que fosse atividade não militar e que não estivesse ligado à segurança pública, que não estivesse ligado à segurança pública, ele poderia fazer e que ele também teria direito à sua remuneração. Só que esse entendimento evoluiu para hoje consignar o seguinte: desde que seja servidor civil não ligado à atividade de segurança pública, pode fazer greve, mas não terá direito a receber a sua remuneração, salvo se houver acordo de compensação. É isso que nós temos lá no recurso extraordinário 693456. Então essa é a perspectiva que nós temos. Vamos rever? Olha só, o princípio da continuidade nos informa que a atividade administrativa não pode parar. Então o serviço público, reconhecidamente uma atividade administrativa, ele não pode ser interrompido. Mas e os agentes públicos que estão envolvidos na prestação de serviço público? Já que não pode parar, eles podem fazer greve, que é uma forma de paralisação? A resposta é sim. Sim, desde que esse serviço não esteja ligado à segurança pública e se trate de um serviço não militar. Diante disso, é possível que esse agente faça. Fazendo greve, esse agente será regulado pela Lei 7783 de 89, que é a Lei Geral de Greves, porque não tem uma lei específica que regule a greve dos servidores públicos, ok? E ele entrando em greve, né, exercendo seu direito de greve, ele não terá direito ao pagamento, à contraprestação, porque não haverá prestação de serviço, logo não terá ali a necessidade do poder público remunerá-lo, ok? É o último entendimento sobre essa questão na Suprema Corte. Pode sim ter o pagamento, é discricionário da administração pública a partir da realização de um acordo de compensação. Uma greve que seja legal, havendo acordo de compensação, aí permanece o pagamento, não pode ser suspenso. Mas, a princípio, se entende que houve greve, exercício de greve, suspende-se o pagamento. É assim que a gente enfrenta a questão. Agora voltamos para a questão. Vamos voltar para a questão. As prerrogativas dos servidores públicos não incluem o direito de greve? É errado, pessoal, é errado. Então vamos aqui marcar como errado. Por quê? Porque inclui, é uma prerrogativa, é um direito do servidor público. A questão acaba por não explicar qual servidor público, né? Então ela abre aí ela deixa um leque, ela deixa uma abertura, mas não é todo servidor público que pode, não é qualquer servidor público que pode, é verdade, mas a questão não trabalha isso, a gente não pode colocar na questão mais informação. Então as prerrogativas dos servidores não incluem direito de greve? Inclui. Alguns servidores sim têm a prerrogativa de realizar a greve, alguns têm. Então eu não poderia dizer de maneira geral que não estão incluídas nas prerrogativas dos servidores públicos o direito de greve. Também não poderia dizer o contrário. Daí, para mim, a má construção, né, com todo respeito, do texto da assertiva, né, no que diz respeito a ser certo ou errado. Mas prevaleceu como errado, uma vez que existe sim essa prerrogativa. Ela não alcança todos os servidores, ela não alcança todo e qualquer servidor, lembrando que aqueles que desenvolvem atividade militar não podem fazer greve, aqueles que estejam vinculados à atividade de segurança pública não podem, mas é sim um direito constitucional que o seu exercício exercido nesses limites, ou seja, servidor que não exerce atividade militar e que não esteja ligado à atividade de segurança pública, então é exercido nesses limites, ele é um direito legítimo, legal e que não viola o princípio da continuidade. Ok? Então é correto e é sim consagradamente uma prerrogativa de algumas classes de servidores. Então fica aí o registro,
né, deixando, é uma questão discutível, como eu disse, mas fica o registro e ele vai com toda essa informação complementar que tende a facilitar o seu estudo. Bacana? Fechou? Agora, não para só por aí, porque nós temos algumas questões sobre o princípio da continuidade que vale a pena também trabalhar agora. Veja, quando eu falo em princípio da continuidade, como eu disse, não pode interromper. E nós vimos a greve como uma forma de mitigar o princípio da continuidade em relação aos agentes que desenvolvam atividades não militares, né? E também que não estejam atrelados à atividade de segurança pública, ok? Nesse sentido, nós já vimos que há uma mitigação do princípio da continuidade. Mas existem exceções expressamente estabelecidas em lei que também mitigam as vedações decorrentes do princípio da continuidade. As disposições da Lei 8987, especificamente no artigo 6º, parágrafo 3º, diz que não caracteriza a descontinuidade do serviço quando o serviço é paralisado por razões de ordem técnica, por questões de urgência ou ainda em caso de falta de pagamento, inadimplemento do usuário do serviço. Uma coisa importante que o legislador trouxe, expressamente previsto nesse dispositivo, é que quando eu paraliso o fornecimento do serviço por inadimplemento, eu estou garantindo o interesse da coletividade. Por quê? Se todo mundo começar a não pagar, o sistema entra em colapso e aí eu não vou ter para atender a coletividade. Então, em razão do grupo que não paga, que está inadimplente, todo aquele outro grupo, e talvez a maioria, que mantém o sistema sustentável através do devido pagamento, vão ficar prejudicados porque o sistema vai entrar em colapso. Então, a garantia de preservação do interesse da coletividade, lembre-se da supremacia do interesse público sobre o privado, né, deu ao legislador o fundamento de dizer que se o indivíduo deixa de adimplir com a contraprestação pelo serviço, ele pode receber a paralisação sim do serviço. Haverá uma descontinuidade do serviço, né, do ponto de vista material, mas não haverá do ponto de vista jurídico. Juridicamente falando, não haveria violação ao princípio da continuidade. Juridicamente falando, quando ele fala não é descontinuidade, ou seja, não viola o princípio da continuidade quando eu corto a energia elétrica, por exemplo, porque o cara não pagou. Quando eu corto o fornecimento de água, porque não houve o devido pagamento também. Por quê? Porque com isso eu preservo o próprio interesse, né, da coletividade. Essas disposições estão previstas em lei, como eu disse, na 8987, também estão previstas na 11.445, que trata da questão do saneamento. Então, são disposições que são estabelecidas em lei e que mitigam aí a noção das vedações decorrentes do princípio da continuidade. Uma outra informação importante que eu quero destacar é que, beleza, eu posso suspender, eu posso paralisar o serviço em razão de inadimplemento, mas é qualquer serviço? Não, pessoal, serviços essenciais não podem ser prejudicados pela suspensão ou paralisação do serviço, ainda que haja inadimplemento. E não me importa se esse serviço é privado ou público. Não, então é pensar no hospital privado que tenha uma clínica, que é um hospital, uma casa de saúde, uma clínica que tenha pessoas que estão ligadas a aparelhos e dependem desses aparelhos para sobreviverem. Né? Então não poderia, são serviços essenciais e que não podem ser interrompidos, mesmo sendo prestados por um privado. Do mesmo jeito, eu encontro em relação a serviços públicos essenciais, saúde, educação, eu vou encontrar a mesma perspectiva. Então, mesmo que o poder público não pague, né, pelo serviço prestado, não poderia cortar se esse serviço prestado pelo poder público é essencial. Mesmo se o privado não pague o serviço, né, não pague pelo serviço prestado, ele não poderia ter o corte se, em sua realidade, esse serviço se demonstrasse essencial para a sua sobrevivência. Então, é a preservação de bens jurídicos que são mais caros para o constituinte, que são mais caros para o direito brasileiro, ok? Em relação aos prédios públicos, também é uma informação importante. Veja, eu posso cortar a energia de prédios públicos, isso meio que está atrelado à noção de serviços essenciais. No primeiro momento, se entendeu que eu não posso cortar a energia, a água ou qualquer outro tipo de serviço de prédios públicos, porque desenvolve atividade pública em razão da supremacia, aquela coisa toda.
Mas esse entendimento evoluiu para entender o seguinte hoje. Veja, depende do prédio público e depende da atividade desenvolvida nesse prédio público. Então, se esse prédio público desenvolver uma atividade que não é caracterizada como essencial, no sentido mesmo legítimo da palavra, então saúde, educação e segurança pública, se esse prédio não está ali, não existe atividade desenvolvida dessa natureza, poderia sim suspender o serviço em razão do inadimplemento. Agora, se esse prédio público desenvolve atividade essencial, não poderia. Então, o conceito de serviços essenciais está intimamente ligado à perspectiva de poder ou não cortar o serviço por inadimplemento em relação a um prédio, a uma estrutura pública, ok? Pessoal, isso é o que nós tínhamos de mais importante. Então, repassando tudo isso e voltando aqui à nossa questão, as informações que são importantes para nós são as seguintes. O princípio da continuidade, ele nos orienta que a atividade administrativa do serviço público não pode ser interrompida. Essa verdade, esse valor é mitigado à medida em que o constituinte admitiu o direito de greve do agente público, desde que esse agente público desenvolva atividade não militar e não ligada à segurança pública. Esse agente público, ao desenvolver a greve, fará isso nos termos da Lei Geral de Greve e não terá direito à sua remuneração, salvo se houver acordo de compensação. A greve sendo legítima, havendo acordo de compensação, poderá. Também mitiga o princípio da continuidade a possibilidade de corte por situação de urgência, emergência ou questões técnicas. Urgência e emergência não precisa avisar, por uma questão lógica, e a questão de reparos técnicos, manutenção técnica, precisa sim de aviso prévio. E também para cortes. Na questão do corte por inadimplemento, também precisa de aviso prévio, um detalhe que havia esquecido de falar para vocês, e se justifica à medida que não há o pagamento, né? Como eu disse, preserva o interesse coletivo. Bacana? Esse corte a partir do inadimplemento do serviço, ele é vedado ainda que haja inadimplemento, ele é vedado se o serviço prestado pelo devedor, ele é um serviço essencial. Sendo o devedor privado ou público, pouco me interessa, ok? Prédios públicos, por si só, não garantem a vedação ao corte em caso de inadimplemento. Depende da atividade pública que está sendo desenvolvida naquele prédio. Bacana? Fica aí, então, os nossos comentários sobre essa questão. Relembrando que a assertiva a ser marcada conforme conclusão nossa é o dia errado, porque ele nega essa prerrogativa ao servidor público, quando na verdade não poderia. E aí fica toda a informação necessária no que diz respeito ao princípio da continuidade e à greve no serviço público. Bacana? Depois a gente volta para falar sobre mais temas de direito administrativo, especificamente em relação aos serviços públicos.